These days, it's easy to get frustrated about the future of our planet when you're constantly bombarded with news about crisis situations, pollution, climate change, especially if you're stuck in a traffic jam. Do you feel powerless? Changing some of your habits could make a huge difference. For example, adopting smart mobility practices like walking, cycling, and combined mobility can have a positive effect on your life, on the future of your city, and on society as a whole. Smart mobility, including more efficient goods delivery, creates jobs and growth. Public transport operators employ around 2 million people in the EU and contribute up to €150 billion to the EU economy per year. At the same time, the European cycling sector already accounts for an estimated 650,000 full-time jobs. If we doubled the number of people riding bicycles, the number of jobs in this sector would go beyond 1 million. Pedestrians, cyclists, and public transport users are good for the local economy because they tend to be more loyal to their local shops than car drivers. Cyclists alone spend €111 billion on local shops every year in Europe. Smart mobility also keeps us healthy. It fosters improved air quality and stimulates our physical activity, which could save the EU over €80 billion a year in healthcare. The health and financial costs of inactivity could be avoided if all Europeans walked or cycled an average of 20 minutes every day. Now here's another fact. Cyclists on average live 2 years longer and take 15% fewer days of sick leave. And let's not forget the IT sector, which benefits from the increasing development of new technologies such as mobility apps. It's time to see the big picture and invest in sustainable transport options. Choose smart mobility to strengthen our economy. Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça.
Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou repensamos esse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental. O trânsito se tornou um problema tão complicado nas cidades brasileiras que parece que o único jeito de resolver é com soluções de ficção científica como carros voadores, esteiras rolantes, mochilas com turbinas ou teletransporte. Mas isso não deve acontecer tão cedo. Então, aqui vão algumas dicas para você botar em prática hoje mesmo e cooperar para melhorar o trânsito da sua cidade, caso você não esteja muito afim de esperar até inventarem carros voadores, esteiras rolantes, mochilas com turbinas e teletransporte. Sicredi Touch apresenta Cooperação Sem Complicação. Episódio 3. Trânsito. Dica 1. Use tudo que o seu bairro tem a oferecer, explore todas as possibilidades que ajudem você a pegar menos carro, táxi ou ônibus. Usando mais o seu bairro, você reduz não só o tráfego, mas também o impacto ambiental, o desgaste do carro e o consumo de combustível. Se você é usuário de ônibus, está abrindo mais espaço no transporte público. Dica 2. Escolha um dia da semana para ir trabalhar ou estudar de bicicleta. Em um ano, isso dá 48 dias com um carro a menos nas ruas ou um passageiro a menos nos ônibus. Essa dica também economiza combustível e dinheiro. Reduz a emissão de gases do efeito estufa, ajuda você a se tornar mais saudável e ainda incentiva outras pessoas a entrarem na onda. Dica 3. Organize um esquema de caronas com vizinhos que vão para o mesmo lado que você. No Brasil, a ideia ainda é nova, mas na Europa e nos Estados Unidos já é bastante popular o uso de sites e aplicativos para organizar deslocamentos em grupo. Um mutirão de caronas entre 4 vizinhos que dirigem tira 3 carros por dia do trânsito. Dica 4. Colabore com os aplicativos de trânsito. Eles ficam muito mais relevantes com os dados enviados pelos usuários. Adicione informações sobre os locais mais problemáticos, comunique acidentes, sugira rotas alternativas e incentive amigos a utilizarem esses recursos também. Dica 5. Dirija devagar no perímetro urbano. Diversas cidades ao redor do mundo estão reduzindo a velocidade máxima para 50 e 30 km por hora. Estudos comprovam que dirigir mais devagar diminui o número de mortes e vítimas graves em acidentes, economiza combustível, reduz o impacto ambiental e deixa as ruas mais amigáveis. Viu só? Cooperar para melhorar o trânsito pode ser bem menos complicado do que criar carros voadores, esteiras rolantes, mochilas com turbinas ou teletransporte. O que ainda deve demorar um bom tempo. Quer mais uma dica? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não custa nada e automaticamente multiplica o alcance dessas ideias. É agora que a gente vai começar? Rua é onde os carros passam e a calçada é onde que as pessoas passam. Se não dá sinal, os carros passam e as pessoas ficam sem passar para ir na casa de alguém. Eu acho que é um espaço longo onde os carros andam e só serve para eles andarem. O que eu mais gosto de brincar na rua, de pega-pega, de bola. O que eu mais gosto na rua é de andar de bicicleta. Quando eu ando de bicicleta, eu sinto vento no cabelo. Eu gosto de veículo que tem roda e que não tem motor, porque daí você usa a sua força. É legal, porque você se sente livre. A rua dos meus sonhos tem escorrega, tem balanço, mais plantas, mais árvores e mais flores. Um campo de futebol, aula de patinação, aula de skate, estrada de terra. Meu sonho é que não tem lixo na rua e não tivesse cachorro abandonado. Eu gostaria que ela economizasse água. Que a calçada fique
fique limpinha e toda brilhante. Eu queria que tivesse sombra para andar e que não seja como as outras que são tão agitadas, que passa muito carro com motor muito agitado, muita pessoa agitada, tipo assim. This is Peter. Peter is a teacher. He's sure that he leads a sustainable life. He buys organic products at the supermarket, rides to work on a bike, and his lights use green electricity. But is that really sustainable living? Let's go back to the beginning. Even in the 18th century, people were interested in the environment. For example, Carl von Carlowitz realized that you shouldn't cut down more trees than will grow again to replace them. So he had recognized the basic principle of sustainability. Nowadays, sustainability is seen as a global concept. This can be explained with the help of the three-pillar model. The model is based on environmental, economic and social considerations, which must always be regarded as belonging together. First, the environmental pillar. It includes, among other things, climate protection, which is widespread, protection of resources, and biodiversity. Also, food should be grown organically. That is, we should stop using pesticides. And farm animals should be given fodder produced on the farm. We must use natural resources more sparingly too. One of them is petrol, which we need for our cars. But sooner or later this resource will be exhausted, so there'll be no fuel for the cars. This is why we're looking very hard for an environmentally friendly alternative, so that future generations will have environmentally friendly cars. Electric ones, for example. The next pillar is the economy, that is, business and industry. In future, at the supermarket, Peter should only find produce that's in season in his region, like strawberries in summer. Mangoes from Brazil or bananas from Colombia and Ecuador arrive by air from a very long way away. Transporting them causes a lot of pollution. The third pillar of sustainability is the social element. Goals here include, for example, better education and training opportunities, equal rights for men and women, fighting poverty, and prosperity for the whole of humanity. One beverage manufacturer from an industrialized country has quite a bit of catching up to do here. It repeatedly takes over the wells of villages in India because it needs the water to make its products there. That isn't very sustainable. Peter doesn't think so either. After all, at least a little water should be left in the wells for the Indian population. So Peter tries to do justice to the three-pillar model. When he buys organically grown produce, when he goes to work on his bike, and by using green power from wind turbines, he really does live sustainably. But be careful. A lot of companies exploit consumers' environmental awareness. Not all the products that claim to be from fair trade or organic farming are sustainable. It's up to consumers to be well informed about the products they're consuming. Thousands of people in Europe suffer from an addiction.
An addiction that has repercussions, not only on their health, but also on their wallets. An addiction that defies reason and seems to be difficult to beat. They cannot do without their cars, even for extremely short journeys. And yet, we do not have to give up our cars completely. We just need to get out of the habit of using them automatically. The idea is that by getting the right mix between driving, public transport, cycling and walking, we will notice the benefits very quickly. For example, by walking an average of half an hour per day, we prolong our life expectancy by between 2 and 9 years, strengthen 200 muscles, and burn 3 kilograms of fat per year. It's therefore good for the heart and lungs, as well as being good for our physical appearance. By getting the right mix, you can easily save 1 full tank of fuel every month, which is not peanuts. You could spend the money you save on something more enjoyable. By doing the right mix, we also make savings for our cities. It has been calculated that each kilometre we travel by car costs our city nearly €1 in various costs. That is money that the city could spend on projects to benefit the community. By doing the right mix, we make our cities more enjoyable places to live. Fewer traffic jams, less pollution, less greenhouse gas emissions. For example, a bus journey uses 20 times less urban space than the same journey by car. And if we make a 3-kilometre journey on foot or by bicycle instead of by car, each of us reduces his CO2 output by 1 kilogram. So, do you need any more reasons to kick the addiction? You'll feel better, and the planet will too. Let's do the right mix. Por cada gota de óleo que derramamos para o esgoto, estamos a contaminar 1000 gotas de água. 1 litro de óleo não reciclado pode contaminar 1000 litros de água, com impactos importantes sobre o meio ambiente. Não despeje óleo alimentar usado no esgoto. Utilize os contentores de recolha colocados perto de sua casa. Um caminhão vai recolher o óleo e transportá-lo para uma unidade de reciclagem. Ali o óleo alimentar usado será transformado em biodiesel. As emissões de dióxido de carbono do biodiesel são menores do que as dos combustíveis fósseis tradicionais. Ele ajuda-nos a cuidar da nossa atmosfera e do nosso planeta. Nós podemos fazê-lo com a sua colaboração. Você decide, você recicla. Ajude-nos a cuidar do nosso planeta. Recorde, campanha de recolha de óleo alimentar usado. Este é o Tiago. Esta é a Sara. O Tiago e a Sara são namorados e adoram fazer coisas juntos. Mesmo quando estão separados, estão sempre a falar um com o outro. Ambos já estudam na faculdade, mas infelizmente a Sara estuda longe. O Tiago ainda não tem carro para visitá-la e para andar de transporte público é preciso saber todos os itinerários de todas as paragens e de todos os horários, seja comboio, autocarro ou avião. Assim, não é solução. Então, qual será a solução? Será que existe alternativa? Claro que existe. Boleia.net. Como funciona? Simples. Basta aceder ao site, registar uma conta grátis e preencher os campos do local de partida e de destino desejados. Aí, irá aparecer uma lista de ofertas de boleia onde se terá acesso à data e ao preço da viagem, ao perfil do condutor e até ao número de lugares disponíveis na viatura. Preços bem mais baratos, não são? Isso é porque o condutor que anuncia a sua oferta não está à procura de lucro, mas sim de uma pequena partilha de custos da viagem. Como é o caso do Sr. António.
que decidiu colocar um anúncio no boleia.net para poder visitar a sua família sem ter de gastar tanto dinheiro. Assim, não só poupa na viagem, como ainda ganha a oportunidade de conhecer pessoas simpáticas como o Tiago. O Fred e a Rita vão ao caminho de um festival, por isso, também reservaram os seus lugares com o Sr. António para metade da viagem. Com tanta animação, até o percurso parece mais curto. Chegado ao seu destino, o Tiago já pode passar o seu tão desejado tempo com a Sara. Então, e para voltar para casa? É fácil. Boleia.net, a plataforma de boleias em Portugal. How does a community improve walkability? This is Urban Planning 101. Walkability affects community health, economics, and the overall livability of a town. It is not just about being physically able to walk somewhere, but about all the things that influence your choice to take care of daily activities on foot. 400 meters, or a quarter mile, is the distance the average person can walk in 5 minutes. When a trip becomes longer, people choose other, more convenient ways of getting around. But we cannot just judge walkability with a straight line measurement. Separated land uses, dead-end streets, large blocks, and poorly designed and arranged developments can mean that many places are undesirable or unsafe to walk through, or more than 5 minutes away. By changing some of the ways we build our neighborhoods and towns, we can make them more walkable. The following are 3 ways of doing just that. 1. Arrange the uses in your community so that people can get to many of them on foot. Put neighborhood convenience stores, daycares, and parks in the heart of residential areas, and make sure these are connected to main downtown commercial districts. And don't make blocks too large, or at least include safe, well-designed shortcuts through them. 2. Focus on placemaking. That means making destinations people-oriented and interesting by mixing a variety of uses and designing spaces for different kinds and ages of people. And remember, all trips start and end as walking trips, so even include safe walkways through parking lots. And 3. Make your neighborhoods and districts pleasant for people to walk through, with streets, buildings, and landscaping that are all designed to focus on people's experiences. This doesn't have to be complicated. Placing buildings close to the street, avoiding blank walls, and including street trees along sidewalks are some of the most universally effective ways to make a community more pedestrian-friendly. With these simple long-term policy goals and land use decisions, and basic design and development solutions, you and your elected officials, municipal planners, and builders can work together to improve your community's walkability. I'm Robert Voigt, and this has been Urban Planning 101. Quem vive em grandes cidades pode nunca ter ouvido falar, mas a sua vida é afetada totalmente pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana? Mas o que é isso? Todos os dias saímos de casa com um destino em mente, seja a pé, de carro ou outros meios de transporte. Neste trajeto, nos relacionamos com pessoas que estão transitando com o objetivo de acessar os diferentes espaços, ou até mesmo levando bens e serviços a outras pessoas. Para circular, usamos a infraestrutura que a cidade oferece, ou seja, pontos de ônibus, vias, calçadas, entre outros equipamentos. Assim, a mobilidade urbana diz respeito ao relacionamento de pessoas em circulação pela cidade. Além de ser um direito de todos, uma mobilidade de qualidade garante o acesso a outros direitos básicos, como educação, trabalho, saúde e lazer. Por isso, a cidade deve ser planejada para atender às necessidades das pessoas e não de máquinas.
o sistema de transporte, a infraestrutura da cidade e o planejamento do uso e ocupação do solo devem considerar que as pessoas circulam em diferentes modos de deslocamento e a partir de diferentes condições. Sendo assim, o desafio das cidades é oferecer equilíbrio às diferentes necessidades, sem comprometer as gerações futuras. Damos a isso o nome de mobilidade urbana sustentável.